Oiê, a Pro aqui. Vamos hoje falar sobre artigos, tá? Mais especificamente sobre os artigos definidos e indefinidos. Vamos lá. Então, aqui, ó, os artigos. Eles são palavras que acompanham os substantivos. Eles sempre antecedem, ou seja, eles vêm antes dos substantivos. Então, olha o exemplo que a Pro colocou aqui, ó. A casa. Então, a casa. Então, ó, a letra A, nesse caso, tá? Ela vai ser o quê? O artigo, certo? E a palavra casa, ela vai ser o substantivo. Então, como a Pro disse, o A, tá? Ele vai ser o artigo, ele vem antes do substantivo, ó lá, casa. Eu dei outro exemplo aqui embaixo, ó lá, o carrinho. A letra O, ela vai ser o artigo e carrinho vai ser o substantivo. Então, como a Pro disse aqui em cima, os artigos, eles sempre vão vir, ó, antes dos substantivos, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós temos artigos definidos e indefinidos, tá? O que são os artigos definidos? São o, a, os, as. E eles se referem a um determinado substantivo. Então, eu estou falando de algo, né, que eu estou determinando, ou seja, né, é aquilo lá que eu estou apontando. Eles podem também ser artigos indefinidos, tá? Uma, uns e umas. E se referem a um substantivo qualquer, tá? Como que eu posso exemplificar isso? Então, atenção. Aqui, ó. Eu conheci o parque. Esse o está me dando o parque que eu conheci, ou seja, o parque certo, o parque correto que eu conheci. Então, eu conheci o parque. Não foi qualquer parque, foi aquele parque, né? O parque. Quando eu falo um parque, eu estou falando um parque qualquer, né? Eu posso estar falando um parque de diversão, um parque, né, só de brinquedos, ou um parque só ambiental, né? Então, eu posso estar falando de qualquer outro tipo de parque e não exatamente, né, daquele parque. Então, o definido está definindo exatamente qual parque eu fui. O indefinido não, pode ser qualquer parque, tá? O emprego dos artigos, ele evidencia o gênero, tá? Se ele é masculino ou feminino e também, tá? O número, que é o singular ou plural. Então, a Pro colocou aqui uns exemplos, ó. A alface, feminino, tá? O cabelo, masculino. Então, o, né, masculino e feminino. Igual se eu tivesse uma, tá? Uma alface, feminino. Um cabelo, masculino. No caso singular e plural, a Pro colocou o ônibus, os ônibus. Então, aqui eu estou trabalhando singular e plural. Então, os artigos também trabalham o gênero, ou seja, eles vão me dizer se aquele substantivo é feminino ou masculino, e também vai me dizer o número, ou seja, se ele está no singular ou no plural. Então, os artigos nos ajudam a identificar, então, o gênero e o número dos meus substantivos, tá? Prestem atenção. Alguns exemplos que a Pro colocou aqui, ó. A menina comprou uns sapatos, tá? Então, o a, artigo, né, feminino, que eu estou usando para o substantivo menina, e uns, né, sapatos. Então, eu estou artigo indefinido usando para a palavra sapato, né? No caso, aqui está no plural. Então, eu usei uns, tá bom? Próxima frase. Os jogadores levaram os uniformes. Os jogadores, os uniformes. Aqui a frase toda está no plural. Portanto, estou usando todos os meus artigos, no caso ainda definidos, que são os no plural. O fazendeiro comprou um trator, tá? Então, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho dois artigos, um definido e um indefinido. Os dois estão no singular, porque eu estou falando o fazendeiro, tá?
e um trator, né? Aqui nesse caso, a última, as panquecas são deliciosas. Então, eu estou trabalhando as, artigo definido, né? Feminino, para acompanhar panquecas, tá bom? Então, é assim que eu uso. Aprovo até fazer uma situação aqui. Quando eu falo a menina comprou uns sapatos, eu não estou especificando os tipos de sapato que ela comprou. Eu estou falando que foram uns sapatos. Pode ter sido sapato de salto alto, baixo, né? Colorido, uma cor só, né? Então, quando eu falo que nem na de baixo, por exemplo, essa aqui, ó. Os jogadores levaram os uniformes. Então, eu estou falando os uniformes, uniforme certo, uniforme do time, né? Então, vamos colocar assim, que nem aqui. O fazendeiro comprou um trator. Quando eu falo um trator, eu estou falando um trator qualquer, não estou falando, pode ser um trator grande, um trator pequeno, um trator amarelo, um trator azul, eu não especifiquei exatamente o tipo de trator, e sim só que ele comprou um trator. Então, vocês reparem que aqui está indefinido, eu não sei exatamente o tipo de trator, por isso que eu estou usando um, né? E aqui embaixo, as panquecas, não, eu estou só apenas colocando definido que eu estou dizendo, as panquecas são deliciosas, né? Estou definindo exatamente do que eu estou falando, tá? Amores, é isso que a Pro tem para passar para vocês sobre artigos, né? Definidos e indefinidos. Não é tão difícil assim, porém, precisamos estar sempre estudando para entender do que se trata. Um beijo da Pro Elaine.